Evangelho de Marcos, capítulo 3, verso 7 a seguir. Semana passada nós estivemos anunciando a palavra do Senhor e olhamos dos versículos 23 até o versículo de número 6 do capítulo 3, e nós falamos sobre o seguinte tema, o título, que Deus nos deu a sua lei para a preservação da vida. Hoje nós vamos entrar numa outra sessão do Evangelho de Marcos. Quem encontrou, diga graças a Deus. Retirou-se Jesus com seus discípulos para os lados do mar. Seguia-o da Galileia uma grande multidão, também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidão, uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Então, recomendou a seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não o comprimirem, pois curava a muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Também os espíritos imundos, quando ouviam, prostravam-se diante dele e exclamavam: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que o não expusessem à publicidade. Verso 13: Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Vamos orar uma vez mais, pedindo ao Senhor que fale conosco. Senhor Deus Altíssimo, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta oportunidade, pedimos que o Senhor fale aos nossos corações. Sabemos pela Tua Palavra que onde a luz de Deus não chegou, as trevas reinam. Mas quando a luz de Deus chega, e a luz de Deus é Jesus, Jesus é a luz dos homens, e aqueles que seguem a Jesus jamais andarão em trevas. Por isso eu peço ao Senhor, ilumina, Senhor, a nossa mente, ilumina o nosso coração, ilumina o nosso ser nesta noite, que seja uma noite de conversão, uma noite de novo nascimento, uma noite de iluminação, uma noite de cura, uma noite de libertação, uma noite onde o Teu Espírito Santo, para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo, possa agir de uma maneira muito especial. Que no decorrer da leitura e da pregação, da exposição, da explicação e da aplicação da Tua Palavra, o sobrenatural de Deus aconteça no nosso interior e que somente o Senhor seja louvado. É a nossa oração nesta noite, em nome do Senhor Jesus, e o povo de Deus diga amém. Nesta noite eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre o trabalho de Jesus como Filho de Deus, tá bom? O trabalho de Jesus como Filho de Deus. Jesus, especialmente no Evangelho de Marcos,
ele trabalhou muito. Ele sempre aparece nas lentes de João Marcos, do evangelista Marcos, trabalhando bastante, está sempre ativo. E Jesus, ele exercia o seu trabalho, seu ministério. Ministério significa trabalho, tá bom? Ministério significa trabalho. Então Jesus exercia o seu ministério, o seu trabalho em muitos lugares. Jesus, ele exercia o seu trabalho na sinagoga, Jesus exercia o seu trabalho no templo, Jesus exercia o seu trabalho nas casas, Jesus exercia o seu trabalho à beira de um poço, Jesus exercia o seu trabalho enquanto viajava com os seus discípulos, Jesus estava sempre trabalhando. Jesus nos dá o grande exemplo de que para nós servirmos a Deus e servirmos os nossos irmãos, nós não precisamos necessariamente de uma estrutura. O que nós precisamos é um desejo de obedecer a Deus e de fazer a vontade de Deus e de querer abençoar e servir pessoas. Gente assim nunca fica sem trabalhar para Deus. Gente com esse perfil e com esse princípio do Senhor Jesus Cristo. Agora, mais uma vez, no texto que nós lemos, Jesus está servindo a Deus, servindo o povo à beira-mar. Jesus está à beira-mar, servindo a Deus, fazendo a vontade de Deus ali. E ao olhar para esse texto, a gente percebe que há uma declaração de que Jesus é o Filho de Deus, uma declaração que, muito embora venha da boca dos espíritos malignos, é uma declaração verdadeira, Diante disso, então eu quero aprofundar um pouquinho com vocês, nesse texto que foi lido nesta noite, para a gente examinar um pouquinho do trabalho de Jesus como o Filho de Deus. E os versículos 7 até os versículos de número 12, esse trabalho de Jesus será demonstrado por meio da restauração de vidas. O que Jesus fazia enquanto trabalhava? Uma parte do trabalho de Jesus era restaurar vidas. É muito importante para você que está acompanhando essa exposição do Evangelho de Marcos, você entender que tem um plano na cabeça de Marcos ao escrever este livro, ao escrever este Evangelho. Então, a primeira sessão, a primeira parte, vai do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 3, versículo 6. E ela está estruturada da seguinte maneira: primeiro, Jesus começa pregando o Evangelho. Depois, Jesus, ele chama os seus discípulos e então ele termina essa primeira sessão, essa primeira parte do seu Evangelho, mostrando como Jesus será perseguido pelos líderes religiosos. A segunda sessão do Evangelho de Marcos, que nós estamos começando hoje, ela também está estruturada desse jeito. Começa no capítulo 3, versículo de número 7, e se encerra lá no capítulo 6, versículo 6. E a estrutura será a mesma, todavia, com vários exemplos sobre esses principais tópicos, né? A pregação de Jesus, Jesus chamando os 12, como a gente viu a partir do versículo 13, e Jesus sendo perseguido, dessa vez não só pelos líderes religiosos, mas conforme termina o capítulo 3, pela sua própria família. Jesus vai ser rejeitado e incompreendido. Isto posto, vamos nos concentrar então nos versículos 7 a 12, para ver como Jesus estava trabalhando e especificamente com o propósito de restaurar vidas. Então deixa eu tentar explicar o texto e aplicar para as nossas vidas. Se você estiver com a Bíblia aberta, você vai compreender melhor, tá bom? Versículo 7, começa dizendo assim: retirou-se Jesus com os seus discípulos para os lados do mar.
Então Jesus está em qual cidade mesmo? Em Cafarnaum, isso mesmo. E ele sai de Cafarnaum e agora ele vai para a região beira-mar, mar da Galileia, mar de Tiberíades, ou aquele grande lago, como é conhecido. E por que Jesus vai para lá? Seguia-o da Galileia uma grande multidão. Então uma grande multidão da Alta Galileia, da Baixa Galileia, estava seguindo Jesus. Mas não só da Galileia. Agora, Marcos vai mostrar para nós que dentro da Palestina, 7 outras localidades também estão seguindo Jesus. É um momento do ibope alto de Jesus, é um momento da popularidade do Senhor Jesus. Quais são essas outras regiões? Também da Judéia, também de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom, que era uma região da Síria também, e uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Então, a multidão, ela tem uma necessidade e ela ouviu falar que Jesus, ele está curando, que Jesus, ele está libertando as pessoas, que Jesus está fazendo coisas extraordinárias, e aonde está acontecendo esses milagres por intermédio de Jesus, essa multidão está acompanhando Jesus. É muito bom a gente contextualizar com o versículo 6, enquanto que lá no versículo 6, se retiraram os fariseus e começavam a conspirar contra o Senhor Jesus, os herodianos e os fariseus, para tirar a vida de Jesus. Então, um grupo pequeno, um partido político religioso, os fariseus por um lado, por outro lado os herodianos, eles queriam tirar a vida de Jesus, mas agora Marcos está mostrando para nós que toda a Palestina, todo o território da Palestina está apoiando o Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então, essa turma toda vai ter com o Senhor Jesus, porque ouviu falar que o Senhor Jesus está fazendo coisas extraordinárias. Verso 9. Então recomendou a seus discípulos, vou pedir para um diácono, ou presbítero Alisson, quem sabe, para ver se esse ar-condicionado ele está na temperatura ideal, por favor, porque aqui está meio quente, geralmente está tão gelado aqui, fazendo um favor, obrigado. Desculpa interromper, irmãos. Então, recomendou a seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não o comprimirem. Aqui eu preciso parar um pouquinho mais. Nós não sabemos a quantidade de pessoas que estavam ali, mas se desenvolveu uma ideia que Jesus era tão poderoso como o Filho de Deus, que Jesus tinha em si poderes sobrenaturais, que as pessoas queriam tocar em Jesus para serem abençoadas. É por isso que o verso 10 diz: pois curava a muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Então você imagina lá, 1.000 pessoas, 5.000 pessoas, todo mundo querendo tocar em Jesus. E isso acontece mais tarde. A mulher do fluxo de sangue, o que ela faz? Ela vai tocar em Jesus. Ela quer tocar em Jesus. Se eu tocar na orla, pelo menos na orla das suas vestes, eu tenho certeza que eu serei curada. Então você imagina aquele desejo, aquela vontade de tocar em Jesus, aquele esfrega, aquele deixa eu passar, fica para trás, deixa eu ir, talvez alguém engatinhando ali por baixo, querendo chegar lá onde Jesus está. E Jesus toma uma decisão.
ele diz assim, talvez para Pedro, talvez para André, talvez para Tiago e João, que tinham a sociedade de pescaria e por isso tinham os seus barcos. Deixa um barquinho sempre ali para mim, porque aquele barquinho vai ser o meu púlpito flutuante. Agora, por que Jesus realmente toma essa decisão de ficar um pouco longe da multidão e a própria água do mar era a sua proteção em relação à multidão? É importante a gente entender essas coisas, porque no nosso texto, se você prestou atenção, a gente tem Jesus, a gente tem os discípulos se retirando, então duas personagens importantes. Depois entra a multidão. Mais para frente vai entrar o espírito maligno. E a gente tem a tendência de acreditar que a multidão, ela quer Jesus. Mas quando a gente lê o evangelho inteiro de Marcos, a gente logo vai percebendo que a multidão não quer um compromisso com Jesus, mas ela quer as bênçãos que Jesus tem para dar. Nós já conversamos sobre isso, né? Por que Jesus pede esse barquinho, esse púlpito flutuante? Porque a multidão, lá no capítulo 1, versículo 45, já havia impedido Jesus de pregar a palavra de Deus. No capítulo 1, versículo 45, olha só o que diz o texto. Capítulo 1, versículo 45. Mas, tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, e de toda parte vinha ter com ele. Então a multidão, com esse desejo de receber a bênção, de receber a cura, de receber o milagre, de receber a libertação, a multidão, na verdade, estava atrapalhando o ministério do Senhor Jesus. Porque quando a gente olha para o ministério do Senhor Jesus, fica muito claro que o Senhor Jesus tem prioridades. E a prioridade do Senhor Jesus, primeiro, é pregar a palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. E então depois Jesus cura, mas primeiro é a palavra de Deus. Depois Jesus cura. Então você tem Jesus, você tem os discípulos e você tem a multidão que quer receber algo de Deus, que está atrás de Jesus porque deseja receber uma bênção, uma vitória, uma prosperidade, alguma coisa boa da parte de Deus para a vida da multidão. Mas a multidão, queridos irmãos, queridas irmãs, não se compromete com a pessoa do Senhor Jesus. Vocês estão entendendo, amém? Então isso precisa ficar muito claro. Quando você lê a respeito da multidão, em Mateus, em Marcos, em Lucas, em João não aparece muito, mas não se encante com a multidão, porque a multidão, ela é egoísta, ela tem uma falsa espiritualidade e ela não deseja necessariamente a pessoa de Jesus, mas só o que Jesus pode oferecer. Mas Jesus, ele tem uma missão na face da terra. Ele é o Filho de Deus. E através de Jesus, as profecias do Antigo Testamento vão se cumprir. E é por isso então que o Senhor Jesus cura todas as pessoas que estão aqui. Todos os comentaristas que eu li dizem que Jesus curou
todas as pessoas que estavam aqui. E qual é o propósito de Jesus curar um paralítico, curar um cego, curar alguém que é surdo, alguém que tem a mão mirrada? Qual é o propósito nesse resumo do ministério de Jesus que é posto do versículo 7 até o versículo 12? É mostrar que a vontade de Deus nunca foi que a sua criação, que a sua criatura fosse danificada pelo pecado. Nunca foi a vontade de Deus que o pecado prejudicasse o funcionamento das suas criaturas. Nunca foi. E depois que o pecado entrou no mundo, vieram as doenças. Depois que o pecado entrou no mundo, vieram as enfermidades. E aí o homem, a mulher, o jovem, o adolescente, as criancinhas não funcionaram mais como deveriam funcionar. Então, quando Jesus vem, ele vem como o Redentor, ele vem como o restaurador. Só que existe um tempo de Deus para essa terra, um cronos de Deus para essa terra. E Jesus então veio mostrar um pouquinho de como vai ser a eternidade quando nós estivermos com Ele para sempre. Então lá não haverá mais enfermidade, lá não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá nada disso. Tudo será perfeito, porque nós teremos um corpo glorificado. Amém, irmãos? Amém. Então, Jesus vem restaurando, Jesus vem redimindo, Jesus vem transformando, mas isso só é um saborzinho do que será lá na eternidade. Então isso precisa ficar claro também. Por fim, o texto, ele acaba assim, se você ler sem compreensão, ele acaba assim, sem aquela motivação do começo, porque começa com Jesus se retirando para a beira do mar. Todo mundo gosta de praia, todo mundo gosta de mar. Aí vem gente de tudo quanto é lado, Jesus cura todas as pessoas, mas de repente, no versículo 11, também os espíritos imundos, quando viam Jesus, se prostravam diante dele e exclamavam: Tu és o Filho de Deus. Mas aí, se Jesus gostasse mesmo da popularidade, não tivesse preocupado com a sua identidade, Jesus ia querer mais fama, mais reconhecimento. Mas aí Jesus no verso 12 ele diz: mas Jesus lhe advertia severamente que não expusessem-o à publicidade. Por que Jesus diz isso mais uma vez? É aquilo que os estudiosos chamam de silêncio messiânico. Porque no Evangelho de Marcos, as pessoas não sabem quem é Jesus. Na verdade, o Evangelho de Marcos foi escrito justamente para isso, para mostrar quem era Jesus. E Jesus vai sendo conhecido aos poucos. Mas nesse momento aqui, a ideia que a multidão tem, e até mesmo os discípulos de Jesus têm, é uma ideia errônea, equivocada, de Jesus como Filho de Deus, de Jesus como o Messias. Eles estavam na expectativa apenas de um homem com poderes sobrenaturais, que ia trazer independência política, que ia trazer bem-estar para as pessoas, que ia oferecer picanha com... Não. Mas era uma expectativa assim: nós queremos uma vida melhor, nós queremos uma vida assim, uma vida melhor. Essa era a mentalidade do povo. Eles não conseguiam compreender que Jesus veio para, dentre esse trabalho todo dele, morrer na cruz do Calvário. Amém, gente? Essa era a vontade de Deus para a vida de Jesus. Quem matou Jesus? Foram os judeus movidos por inveja? Foram os romanos aplicando a lei?
Foram os seus pecados, os meus pecados? Não. Quem matou Jesus foi o próprio Deus, para que Jesus pudesse nos reconciliar eternamente com Deus. Quando eu entendo essa verdade, eu tenho que me comprometer com esse amor de Deus, com essa graça de Deus e com essa misericórdia de Deus. Então, o que Jesus veio fazer? Qual que é o trabalho de Jesus? É restaurar vidas, mas não é só esse. Isso aí é para cumprir as promessas do Antigo Testamento, as promessas proféticas em relação a Ele. O que isso tem a ver comigo e tem a ver com você? Nesse processo de Deus restaurando gente, de Deus restaurando pessoas. Primeiro, você tem ouvido falar de Jesus talvez há muito tempo, e você, como eu, deve ter problemas, deve ter lutas, deve ter conflitos internos. Você deve ter gente na sua família problemática, você deve ter dificuldades financeiras, problemas os mais variados possíveis. O que a gente tem que fazer? A gente tem que levar tudo isso aos pés de Jesus. Não é errado fazer isso. Seria errado não fazer isso. Mas nós podemos fazer isso. E Jesus, de acordo com a sua vontade soberana, Ele pode ou não atender os nossos pedidos. Mas nós devemos fazer isso. Nesse processo de restauração também, nós precisamos cada dia mais se comprometer com Jesus. Nós não podemos ficar só com a primeira atitude da multidão, em querer as bênçãos de Deus, mas nunca se comprometer com Deus, se comprometer com o Filho de Deus, se comprometer com Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nós precisamos nos comprometer com Ele, no poder do Espírito Santo. Terceira coisa, nesse processo de restauração do Senhor Jesus nas nossas vidas, no poder do Espírito Santo, para a glória de Deus, nós precisamos entender que existe uma batalha espiritual, que os espíritos malignos, que os espíritos das trevas, que os demônios, eles estão ainda por aí, e eles querem fazer que nós, sobretudo, tenhamos uma falsa compreensão de quem é Jesus. Era por isso que os espíritos malignos, eles estavam dizendo, tu és o Filho de Deus, para que isso, ao chegar aos ouvidos da multidão, a multidão continuasse com o entendimento equivocado a respeito do Senhor Jesus Cristo. Um Jesus Cristo que não era o Jesus Cristo que Deus havia enviado com o seu trabalho e com os seus propósitos específicos. Então, nesse processo de restauração que Deus está fazendo na minha vida e que Deus está fazendo na vida da igreja dele, pense nisso, pense nisso. Segundo lugar, o trabalho de Jesus como Filho de Deus era também fazer discípulos. Fazer discípulos. Verso 13, depois de abençoar, curar tantas pessoas, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Até aqui, Jesus havia chamado 5 discípulos na narrativa de Marcos. Ele havia chamado Pedro, André, Tiago e João, capítulo 1, verso 16 a 20. Depois, aqui no capítulo 2, versículo 13 e 14, ele também chamou Mateus. Então, até aqui, na narrativa marcana, ele havia chamado 5 discípulos. Mas agora, no versículo 13, ele vai chamar os outros 7. E quando ele chama esses discípulos de Jesus, ele mostra para nós a sua soberania. Então você tem uma multidão de pessoas que pode ser chamada por Jesus.
mas ele chama 12 por enquanto. E o chamado de Jesus é irresistível, irmãos. Ele chama quem ele quer, ele chama a hora que ele quer, e ele distribui os dons que ele quer, para que estas pessoas sejam usadas no reino de Deus e para a glória de Deus. Versículo 14: então designou 12 para estarem com ele. Olha a diferença da multidão para o discípulo de Jesus. A multidão vem, recebe a bênção do Senhor Jesus, não se compromete com Jesus, volta para suas atividades diárias. Mas agora, o discípulo de Jesus é diferente. O discípulo de Jesus é alguém que é chamado primeiro para estar com ele. Porque isso é discipulado. Discipulado é estar ao lado de Jesus. E essa é a base de qualquer cristianismo verdadeiro, ou do cristianismo verdadeiro. Essa é a essência da verdadeira espiritualidade que Jesus veio introduzir no mundo. Um cristão que não anda com Jesus, que não tem o seu encontro diário com o Senhor Jesus, ele não consegue perseverar nos caminhos santos do Senhor. Ele não consegue se alimentar espiritualmente. E ele pode, naquele emocionalismo da fé cristã, que vai aparecer daqui a pouco, no capítulo 4, na parábola do semeador, quando o Senhor Jesus mesmo vai dizer que algumas pessoas são chamadas por Ele, mas aí vem as lutas do mundo, os prazeres do mundo, e ele abandona o caminho do Senhor. Então, mais uma vez, pastor tem que repetir as coisas que estão no texto. Todas as vezes que aparecer no texto, se Deus quis que repetisse, por que eu não vou repetir, Então, mais uma vez, mesmo você sendo chamado por Deus, vocacionado por Deus, eleito por Deus, se você não desenvolver um relacionamento com o Senhor, você não vai ter a alegria da salvação, experiências com o Senhor. Vai ser uma fé raquítica e possivelmente você não terá prazer de estar na casa do Senhor. Segunda de Pedro, Pedro aprendeu isso? Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 10. Dá uma olhadinha lá. Vamos lá rapidinho. Segunda carta de Pedro, lá no finalzinho da Bíblia. Não tão no final, mas é no final, tá? Segunda carta do apóstolo Pedro, verso 10 do capítulo 1. Segunda carta, capítulo 1, verso 10. Enquanto vocês acham, eu vou pegar uma aguinha. Encontraram? Que diz aí? Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. O fato de você ser um eleito de Deus, um predestinado de Deus, um salvo de Deus, um chamado de Deus, não anula a sua responsabilidade de estar com Deus. Pelo contrário, é um incentivo para você
cada dia mais se curvar diante do seu Senhor e do seu Salvador. Quem diz amém para essa palavra? Então tem uma lógica no versículo 13 e 14. Quando Jesus chama os seus discípulos, tem alguns manuscritos, o Aleph, o B e o Teta, que diz aqui que Jesus está chamando os apóstolos dele. Mas a Almeida Revista e a Atualizada escolheu outros manuscritos para fazer a tradução. Mas de qualquer forma, se são apóstolos ou se são discípulos comuns como eu e vocês, nós precisamos entender que se nós não estivermos aos pés do Senhor Jesus, a nossa vida cristã possivelmente será uma vida cristã de fracassos, de derrotas, de desapontamentos, tá bom? Depois que como discípulo de Jesus, nós estivermos com Ele, o que Ele vai fazer? Verso 14, então designou 12 para estar com Ele, e depois Ele vai fazer o quê? Ele vai enviar esses discípulos, primeiro, para pregar. Lembra que eu disse para vocês agora há pouco que Jesus tem uma prioridade? Antes de fazer milagres, Ele prega. Por isso, se a multidão não deixa Ele pregar, Ele diz, prepara um barquinho para mim, eu quero pregar, eu preciso pregar, eu preciso anunciar a palavra de Deus. Por isso, você tem que prestar muita atenção naquilo que você escuta na internet, na televisão, nos lugares que você vai por aí, né? Porque às vezes pode oferecer muito louvor, mas não oferece a pregação. Ou às vezes lê a palavra de Deus, mas não explica a palavra de Deus, ou lê a palavra de Deus fora de contexto, não usa o contexto, não faz as conexões do texto. Isso não dá certo, viu, irmãos? Isso não dá certo, não. Então Jesus chama para estar com Ele. Depois que Jesus chama para estar com Ele, agora vocês serão enviados. Enviados para quê? Para pregar a palavra de Deus. Primeira coisa, pregar a palavra de Deus. Segunda coisa, depois que você está com Ele e que você está preparado para pregar a palavra de Deus, você vai fazer, sabe o quê? Exercer a autoridade de expelir demônios. Você percebe que tem uma lógica? Você anda com Jesus, se encontra com Jesus, se reveste da palavra de Deus, e aí você anuncia a palavra de Deus, cheio da autoridade de Deus, para expulsar os espíritos malignos, em nome do Senhor Jesus. Amém, gente? Você percebe que não tem mistério? Você percebe que não tem mágica? Você percebe que Jesus pode usar qualquer vermezinho de Jacó, como eu, por exemplo? Você percebe que se você fizesse isso, talvez você está com 2 anos de cristão, talvez 5 anos de cristão, não sei, mais ou menos, mas se você fizesse todos os dias da sua vida, talvez um dia sim, um dia não, vai lá, você separasse lá um tempo para estar aos pés do Senhor, em oração, em leitura da palavra de Deus, quando você se levantasse dali para ir trabalhar, para ir se divertir, para ir visitar um parente, porque o seu coração está cheio de Jesus, está cheio da palavra de Deus, de uma maneira irresistível, você ia compartilhar essa palavra de Deus com alguém, e ao compartilhar a palavra de Deus com alguém, vidas seriam transformadas, espíritos malignos seriam expulsos, demônios seriam expulsos. Você já imaginou como Deus quer usar você? É possível que a sua mentalidade
não seja ainda, apesar de tanto tempo na igreja, vou ficar até na beiradinha aqui, é possível que a sua mentalidade, apesar de tanto tempo na igreja, não é uma mentalidade de discípulo de Jesus, mas é uma mentalidade de multidão. Então você só cultua Deus aqui no templo, mas você não faz culto doméstico na sua casa. Você se encontra com Jesus aqui no templo, mas você, por não se encontrar com Jesus, aos pés de Jesus na sua casa ou em outro ambiente, ter o seu a sós com Deus, você não consegue falar nada de Jesus. E porque você não tem aquele encontro aos pés de Jesus, não está com Jesus, você não fala nada de Jesus para ninguém, e aí você não vê pessoas sendo salvas por meio da sua vida, pela graça de Deus. E por que você não passa por esse processo, porque discipulado é processo, você não tem o privilégio de ver vidas sendo transformadas pelo poder de Deus. E a sua vida está passando. Alguns estão ficando careca como eu, outros com o cabelo branco. E um dia, lá diante do trono de Deus, nós vamos ser julgados para galardão. 1 Coríntios capítulo 3 fala isso. O que eu vou apresentar para Deus? Geloilson, o que você tem para me apresentar? Mas como assim, Senhor? Como assim, Geloilson? Eu salvei você, perdoei você, escrevi o seu livro no nome da vida, chamei você, te elegi, te predestinei, te santifiquei, dei o meu Espírito Santo, dei Bíblia para você na Almeida atualizada, na corrigida, na NVT, na NVI, mas era que só tinha Bíblia de papel. Eu dei a digital para você, eu dei a internet para você, eu dei tantos recursos para você. O que você tem para me oferecer, Geloilson? Você percebe? Você percebe? Ou você está com a mentalidade de multidão, ou você está com a mentalidade de discípulo. Discípulo, ele frutifica para Deus. Multidão só suga de Deus. Você é discípulo ou você é multidão? Versículo 16. Eis os 12 que designou. Então quem que era essa turma de Jesus aqui? É um mais complicado que o outro, olha só. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro. Você sabe um pouco da história de Pedro, porque Pedro talvez seja o mais famoso dos discípulos de Jesus. Pedro, sem paciência, promete, mas não cumpre. Esse é Pedro, que Jesus chamou. Depois vem Tiago, filho de Zebedeu, e João, os dois irmãos. Eles são chamados do quê? Eles são chamados de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Pessoas bem sanguíneas, pessoas nervosas, pessoas que não têm paciência. Olha a turma de Jesus. André, irmão de Pedro. A gente não sabe muita coisa de André, que sabemos que ele era alguém que levava as pessoas para Jesus, levou o próprio Pedro para Jesus, diz o Evangelho de João capítulo 1. Filipe, a gente não sabe muito sobre ele. Bartolomeu, também não sabemos muito sobre ele. Mateus, sabemos um pouco mais. Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Quando a gente para fazer uma análise mais profunda aqui, desses 12 de Jesus, todos os estudiosos dizem
que ninguém teria coragem de separar esses 12 para colocar junto numa empresa. Eles iam falir a empresa. Mas por que Jesus chama gente desacreditada, gente que aparentemente é incapaz, gente cheia de defeitos? Por quê? Porque o processo de transformação que Jesus faz por meio do discipulado, esse processo de transformação é possível quando as pessoas andam com Jesus. Quando as pessoas se encontram com Jesus, quando as pessoas se encontram com a palavra de Deus, quando as pessoas oram a Deus, quando as pessoas se reúnem numa igreja dessa que a gente imagina que é uma igreja séria, que não está preocupada em fazer showzinho, não está preocupado preocupado em pregar a palavra de Deus, preocupado em orar, preocupado com a santidade do povo de Deus, preocupado com a salvação de almas, com a adoração a Deus. O Senhor vai transformando a sua vida. O Senhor vai transformando o seu caráter. O Senhor vai fazendo você uma pessoa mais parecida com Ele. Depois de 3 anos e meio, está vendo como que não é rápido? Não é rápido não, demora às vezes. Tem que ter paciência. Depois de 3 anos e meio, esses 2 irmãos nervosos, os Boanerges, o Tiago e o João, a Bíblia dá mais ênfase no João, né? Como que ele é chamado? O homem que mandava matar os samaritanos. Senhor, vamos orar aqui, para Deus mandar fogo do céu, e se Deus mandar fogo do céu, já acaba com esses samaritanos, que são os nossos inimigos, e está tudo resolvido. Você conhece gente assim? Você conhece gente assim? Vamos resolver isso aqui agora. Pá, vamos resolver esse negócio aqui agora. Na força, no grito. João, vem cá. Você vai andar comigo? Um processo de 3 anos e meio. Vamos ver o que vai acontecer na sua vida. Tem um livro, irmãos, tão bom, que se chama A Procura de Pais e Mães Espirituais. Nesse livro, os autores, são 2 autores, um livro sobre discipulado, que eles fazem uma análise dos discípulos de Jesus. E aí ele escreve uma cena lá. Imagina agora, João transformado, escrevendo a carta para a igreja que ele pastoreia. Não mais aquele homem nervoso, aquele homem bravo, aquele homem gritão. Agora ele escreve assim: filhinhos, meus filhinhos, com carinho, com amor, com ternura. Jesus transformou a vida dos seus discípulos, e Ele quer transformar a sua vida também. Mas, se você está sendo enganado pelo diabo, se você está sendo enganado até mesmo pela ciência, você talvez pense assim: isso é meu temperamento, a minha família sempre foi assim, eu não tenho mais jeito não, meu problema é psicológico. Pode ser que seja mesmo, mas quando você percebe o caminho do discipulado que Jesus faz, e que Ele pede para nós fazermos também, irmãos, vidas são transformadas. A minha vida é uma vida transformada, irmãos. Eu tenho que melhorar um pouco mais ainda, estou no caminho. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. É um processo. Mas eu tenho testemunho de coisas ruins que eu fazia e que Jesus me libertou, irmãos. Coisa feia,
Minha esposa sabe, algumas coisas já compartilhei com meu filho, porque é isso que o Evangelho faz com a gente. Ele vai transformando a vida da gente, e aquilo que era feio vai ficando bonito para a glória de Deus. Irmãos, eu tenho andado com pessoas de perto, acompanhando pessoas de perto, não consigo fazer com todo mundo, mas você vai lendo a Bíblia, vai orando, vai ouvindo, vai caminhando, faz uma refeição junto, conta a sua história, ouve a história, e Jesus vai transformando vidas. O Evangelho é real, e Jesus, como parte do seu trabalho, como Filho de Deus, Ele veio fazer isso, Ele veio fazer discípulos, aleluia. Você faz parte dos discípulos de Jesus, ou você faz parte da multidão? Seja um discípulo de Jesus. Esse é o nosso chamado. Essa é a nossa vocação. Seja um discípulo do Senhor Jesus. Amém? Que o Espírito Santo do Senhor fale ao seu coração a cada dia mais.